Pai de santo fica doente? Pai de santo pode errar em sua vida? Essas questões me foram enviadas recentemente e eu, Alex Lima, aqui do Centro de Estudos e Irradiações do Umbanda, vou conversar com vocês um pouco a respeito disso. Quando nós objetivamos encontrar um caminho espiritual, certamente uma necessidade que possuímos é escolher aquele que poderá vir a ser o nosso mestre espiritual. Na Umbanda, uma característica comum de qualquer escola ou vertente é a presença de um orientador espiritual, uma orientadora, né? Um mestre ou uma mestra que vai te auxiliar nesse caminho. E, assim como na faculdade, você é mestre em um assunto, em um tema, em uma especialidade, quando nós falamos em mestre ou mestra na Umbanda, na figura ali do pai ou mãe de santo, ele é mestre na teologia, ele é mestre nos saberes, ele é mestre nas práticas que objetivam ele conduzir uma comunidade espiritual de Umbanda. Mas ninguém pode ser mestre de toda a amplitude da vida quando nós temos dentro de nós mesmos, quanto pai, mãe de santo, a nossa vivência pessoal, o nosso dito karma para ser vencido, para ser superado. O que eu quero dizer com isso é que o seu mestre, a sua mestra espiritual, são seres humanos. Eles não podem passar pelo seu pensamento de idolatria, pelo seu pensamento de perfeição, perfeitas divindades, muito maiores que nós, os guias, que também se reconhecem imperfeitos, diga de passagem. O pai de santo, a mãe de santo, eles basicamente são indivíduos que possuem os seus desafios pessoais, que possuem as suas histórias a serem compreendidas e superadas, que possuem a necessidade, muito provavelmente, talvez com plena certeza, e eu estou dizendo isso na condição de dirigente espiritual, talvez sejam as pessoas que mais possuem a necessidade consciente de enfrentar as debilidades, fragilidades e necessidades de aprendizado que a sua alma lhe confere. Talvez seja esse um dos grandes motivos que nos coloca na circunstância de dirigentes espirituais, porque não é para guiar uma comunidade, é para resolver os nossos BOs com disciplina, com ordem, com decência, com pedagogia, com andragogia, com ética, com moral, com caráter. Pai e mãe de santo são os mais necessitados de Umbanda. Eu defendo essa questão, mais necessitados, porque precisam desses elementos que a religião propicia para o ser humano andar na linha. E mesmo assim, estão passíveis de absolutamente qualquer erro da condição de ser humano. Porque nós temos carne, estamos encarnados nesse mundo. Cabe a você, como discípulo, separar o ser humano do mestre, no sentido de que o mestre lhe ensina e o ser humano lhe serve de exemplo. Então você aprende com o mestre e faz amizade, dá bronca, critica, mas também avalia a ideia do ser humano como indivíduo. São figuras que são indissociadas, mas que ele tem uma função de ensinar. Assim como no terreiro, você tem uma função de aprender, pois os desafios humanos são comuns aos dois elementos. Seu mestre não é um deus e você não é um demônio. O seu mestre e você são seres que estão em desenvolvimento da sua psique, desenvolvimento do seu caráter, desenvolvimento do seu intelecto, desenvolvimento de seus propósitos e precisam encontrar meios comuns para que isso seja feito de maneira sadia nas relações entre mestre e discípulo. Assim como o seu mestre precisa olhar para os seus desafios pessoais e resolver os seus BOs, como eu sempre digo aqui, você precisa olhar e resolver os seus. Dentro do terreiro, uma relação de aprendizado e uma relação que eu vejo como mútua em avaliar se o código de ética daquela casa está sendo cumprido a esmo. É o que eu acredito sobre a ideia de que Pai de Santo seja ser sobrenatural. Axé, saravá, até o próximo vídeo.